Olá, minha gente querida que nos acompanha nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira e trago a você sempre fatos do dia à luz da palavra. E o assunto que eu quero comentar hoje, como sempre, muito urgente, interessante, importante, é uma notícia que eu deparei hoje com ela nos noticiários principais, hoje 2 de abril de 2025. E essa notícia está estampada em vários noticiários, em vários sites e me chamou a atenção. Mas antes de irmos para o assunto, eu gostaria de pedir a você aquela gentileza toda especial, com todo amor e carinho. Se inscreve no nosso canal para que você fique por dentro dos fatos do dia a dia, tá bom? Clique naquele sininho ali, para que você seja avisado quando nós postarmos vídeos úteis, tá? E ao final, se gostar, curta, compartilhe, ajuda-nos aí, tá bom, gente boa? E os seus comentários são muito importantes para nós, ok? Vamos lá, então, olha só, olha a notícia. Saiu aqui, olha, nesse site, Valor Econômico, mundo vive colapso climático em tempo real, diz o secretário-geral da ONU. Tá? Os últimos 10 anos, incluindo 2024, foram os mais quentes já registrados no planeta, segundo relatório da Organização Meteorológica Mundial. Mas tem mais, olha só. Saiu aqui no jornal Câmara dos Deputados. Colapso climático já começou e exige medidas urgentes. E olha só que interessante essa comparação que eles fizeram. A atual elevada concentração de gases do efeito estufa foi comparada a bombas atômicas. Meu Deus. Outra, olha. NASA prevê colapso no clima e aponta regiões do Brasil que terão calor letal. Gente, isso é... Jornal da USP. Olha, se nada for feito, colapso climático é iminente. Olha só, essa matéria foi publicada hoje, olha. Olha, diz assim, novo relatório de painel internacional de cientistas diz que influência humana no clima é inequívoca. E a notícia diz assim, novo relatório de painel internacional de cientistas diz que influência humana no clima é inequívoca e que aumento de temperatura pode superar 1,5 graus centígrados já até 2040. E muitos efeitos são irreversíveis. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo de evitar o pior. E aí diz, olha, as mudanças climáticas são reais, causadas pelo homem. Estão se intensificando uma velocidade espantosa, sem precedentes. Nos últimos 2.000 anos, pelo menos, e com consequências potencialmente gravíssimas para os seres humanos e o planeta, incluindo a intensificação de tempestades, secas e ondas de calor extremo. Muitas dessas consequências, como o derretimento de geleiras e o aumento do nível do mar, são irreversíveis, até mesmo numa escala de milhares de anos. 95 a 100% de probabilidade que o aquecimento global ultrapasse a perigosa marca de 2 graus Celsius até o final deste século, com grandes chances de chegar a 1,5 graus já nos próximos 20 anos. Isso caso as emissões de carbono permaneçam no nível atual. Tem mais, olha, trocando em miúdos, o que está sendo dito é que a culpa pelo aquecimento global é do ser humano. Sim, e que não há nenhuma dúvida pendente com relação a isso. Tecnicamente falando, isso não é uma novidade. Há muitos anos já existe um consenso científico muito bem estabelecido de que atividades humanas estão superaquecendo o planeta e que essa elevação de temperatura é responsável pelas mudanças climáticas cada vez mais intensas que temos vivenciado nas últimas décadas. Ainda assim, o uso do termo inequívoco
agrega uma camada adicional de certeza e contundência ao fato. Comparativamente, o relatório anterior, divulgado em 2013, dizia ser extremamente provável que a influência humana seja a causa dominante do aquecimento observado desde meados do século XX. Nós temos visto aí com os nossos próprios olhos o resultado de tudo isso e a comprovação de tudo isso. Tudo isso que nós estamos vendo aí, olha, na natureza, essa temperatura elevadíssima, essas ondas de calor, essas chuvas fora do comum, enchentes e tudo mais, nós sabemos que há uma atuação do homem nisso. Deus criou esse mundo perfeito, tudo perfeito, nada fora do normal, tudo na mais perfeita normalidade. Mas o homem, por causa da sua ganância, o homem, por causa da sua ambição, o homem, por causa da sua sede de poder, e por causa do pecado, tudo isso por causa do pecado que entrou no mundo, acabou estragando esse belo jardim que Deus criou, esse jardim, essa natureza. E essa natureza, segundo Paulo nos fala na carta que ele escreveu aos Romanos, ela está gemendo hoje com dores de parto. Quer ver só? Olha só o que diz Paulo na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Isso, a natureza está gemendo, está gritando, como que se estivesse em dores de parto, aguardando essa sua redenção. E nós sabemos, pela palavra, o fim de tudo isso. Nós sabemos para onde tudo isso está sendo levado, para onde tudo isso está caminhando. E olha só, vou mostrar para você aqui, olha só o que diz o apóstolo Pedro, na segunda carta que ele escreveu, capítulo 3, versículos 10 em diante. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha só. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Olha, o apóstolo Pedro, o apóstolo do Senhor, já desde o primeiro século, ele anteviu isso que estará acontecendo, que já começa a dar os seus primeiros sinais. Olha só, ele disse, os elementos da terra ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha só. Os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Olha, é para isso que tudo está caminhando. Será que é tão difícil perceber? Será que é tão difícil ver? Tudo está caminhando para este final. E aí o alerta do apóstolo Pedro para nós. Diante de tudo isso, que pessoas nós devemos ser? Como nós podemos estar aguardando esse dia do juízo final? Prepare-se. A palavra do Senhor é clara. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos. Mudança de vida, mudança de atitude. Vamos tirar os olhos daqui das coisas materiais, vamos elevar os nossos olhos para as coisas celestiais. Vamos estar nos preparando.
entregando a nossa vida ao Senhor, entregando a direção do nosso viver a Ele, mudando tudo aquilo que precisa ser mudado, para que assim possamos estar preparados para esse dia do fim. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quero te fazer uma pergunta. Se esse juízo final de Deus fosse hoje, você acredita em qual será a sua sentença? Qual seria a sua sentença se esse dia do juízo final fosse hoje? Talvez você possa me dizer, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa legal, eu não mato, não roubo, não adultero, não faço isso, não faço aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa, olha, se fôssemos basear nos 10 mandamentos, tá? Todos conhecem. Aqueles últimos mandamentos ali, sobre não dar falso testemunho. Você é uma pessoa que jamais mente? E aquele outro mandamento, que é impossível a pessoa dizer que nunca comete, a cobiça. Será que você nunca cobiçou a mulher do outro, a propriedade do outro, o bem que o outro tem? Então, olha, diante de nós, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da graça de Deus. Em Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo é enfático ao dizer, pois o salário do pecado é a morte. Mas aí ele completa, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o apóstolo João em 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se todos nós somos pecadores, se todos nós falhamos, há uma solução que Deus providenciou para nós. E essa solução está no seu Filho Jesus, que veio a esse mundo para ser um substituto no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele levou sobre ele toda a condenação que era nossa, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Você crê nisso? Se você crê, faça essa oração assim comigo. Senhor Jesus, crendo na tua obra redentora na cruz do Calvário, eu quero entregar a minha vida a ti, confessando que sou pecador, que mereço o castigo eterno, mas que por causa do seu grande amor, eu tenho esta salvação. Eu creio em ti, me arrependo dos meus pecados e confesso que tu és meu Senhor. E quero que a partir de hoje, o teu Santo Espírito me ajude a ter uma vida mudada, a ter uma vida direcionada por ti, para que eu possa receber esta vida eterna. Assim eu te agradeço, meu Senhor, por essa tão grande salvação. Amém? Romanos 10, 8 e 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, creia. Se você fez essa confissão de coração e crê no seu coração que Cristo está vivo, ressuscitou dentre os mortos, para nos dar também essa ressurreição, você está salvo. Qualquer dúvida, não hesite em perguntar-nos. Deixe aí nos comentários a sua impressão, a sua dúvida, a sua pergunta, e nós teremos o imenso prazer de te responder, ok? E não se esqueça, se inscreva aí, ative o sininho, curta, compartilhe, levando essa mensagem adiante. Até a próxima edição, até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.